e é um grande prazer que eu tenho o Rui aqui. Ele fez uma apresentação em maio desse ano lá no simpósio que eu faço de envelhecimento ativo e eu fiquei surpreso e um grande prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, Rui. Gente, boa tarde. O prazer é meu de estar aqui, porque sabe que quando eu comecei, eu subi no elevador com ele. Eu falei, eu pratico yoga, você é muito jovem para estar lá. Eu falei, não, mas sou eu que vou falar sobre. No passado, eu comecei há mais de 20 anos, eu comecei a praticar yoga e meditação. Imagina, eu vou te mostrar que meditação preserva o cérebro. Eu não pareço ter a idade que eu tenho, mas de qualquer forma, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei, a gente não estava muito interessado em pesquisa. A gente praticava. Aliás, a gente nem tinha muito recurso para pesquisar essas coisas aqui, né? De uns 20 anos para cá, começou a crescer um grande número de pesquisas, porque a gente agora tem instrumento, equipamento que pode medir, por exemplo, fluxo sanguíneo no cérebro, medir a fisiologia do sistema nervoso, né? Passa para mim, por favor, 2. Para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, se vocês derem um Google em site de revista científica, vocês não vão encontrar muita coisa. Tem, mas não tem muita coisa. E as coisas não são tão consistentes assim. Pode voltar um. A meditação, ela estava inserida mais no contexto da espiritualidade. Você queria fazer meditação, era para obter alguma vantagem que o budismo fala para você que a meditação te traz. A relação das práticas com a saúde, isso é uma coisa razoavelmente nova também. Por quê? Na década de 70, alguns pesquisadores, e dos principais, foi um cardiologista de Harvard, até hoje trabalha em Harvard, lá nos Estados Unidos, chamado Herbert Benson. Ele é cardiologista, foi para a Índia e viu um pessoal sentado e aquilo chamou a curiosidade dele. O que será que esse pessoal está fazendo? O que é que está acontecendo aí para ele poder... O que está acontecendo no corpo? Como é a fisiologia dele para ele poder ficar aí tão de boa? Ele resolveu monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial desse pessoal. E ele descobriu que eles entravam num estado de hipometabolismo impressionante. Aquilo chamou a atenção dele, chamou a atenção de um grupo de pesquisadores que resolveram começar a fazer uma série de pesquisas inclusive não só relacionadas ao sistema cardio, mas também, hoje, o que se pesquisa muito é o sistema nervoso central. Né? Tanto é que aqui eu estou no Einstein, no laboratório de Marshall, e nós estamos fazendo uma pesquisa que correlaciona os efeitos da prática de yoga com pacientes que têm uma doença neurológica grave, esclerose múltipla. Eu estou vestindo uma touquinha que tem sensores semelhantes a esses aqui. Essa touquinha é para os raios infravermelhos das câmeras não interferir no sinal. E essa touquinha, ela mede fluxo sanguíneo, de acordo com a atividade de algumas áreas do cérebro, mede o fluxo sanguíneo. Então, uma pesquisa com yoga e esclerose múltipla, financiada pela FAPESP e pelo Einstein. Aqui a gente está fazendo um trabalho sobre câncer de mama, mulheres que tiveram câncer de mama, fizeram tratamento de quimioterapia. Algumas destas mulheres têm uma perda cognitiva grave, chamado chemobrain, e a gente está tentando diminuir as perdas cognitivas ou recuperar a cognição diante desse efeito adverso da medicação através de uma prática de meditação. E para isso a gente usa
por exemplo, um aparelho de ressonância magnética, que vai medir tanto a atividade do cérebro, como vai tirar uma série de fotografias do cérebro para a gente ver como é o cérebro dessas pessoas, né? Então, assim, a gente sai de um cenário onde não havia muitas evidências, e na medida que a ciência vai se desenvolvendo com seus equipamentos, esse equipamento aqui é um equipamento muito moderno. Eu estou vestindo uma mochilinha, tem um computador aqui conectado com esses sensores, né? Um equipamento muito moderno. E através desses equipamentos a gente consegue ver os efeitos das práticas contemplativas. Eu gosto muito de usar o termo prática contemplativa. Por quê? A prática contemplativa, ali na frente eu vou explicar um pouquinho para vocês, ela coloca num mesmo grupo, e que de fato faz parte de um mesmo grupo, o yoga, a meditação e o tai chi. Para efeito de sistema nervoso central, é quase a mesma coisa. Yoga, meditação, tai chi chuan. Porque são atividades que precisam de um componente cognitivo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, ali na frente. Pode passar. Existem duas formas da gente envelhecer. Uma forma a gente pode envelhecer bem, uma forma a gente pode envelhecer não tão bem assim. A gente chama de envelhecimento bem-sucedido e envelhecimento mal-sucedido. E o estilo de vida, ele ajuda a gente a envelhecer bem. Mas não significa que se você, quando era jovem, e eu imagino que na idade de vocês isso não era incentivado, a atividade física não era importante, como vem sendo cada vez mais incentivada nos jovens. O cigarro era importante, a atividade física não era importante. Então vocês são de uma geração que não teve a cultura da atividade física, né? E depois de velho, de adulto, é difícil a gente começar uma coisa nova. Se desde criança a gente aprende a fazer atividade física, fica fácil. A gente desenvolve o gosto e faz quando adulto, quando idoso. Mas depois de velho aprender fica difícil. Então, não significa que se você veio por esse caminho, você não pode, através do estilo de alteração, mudanças no estilo de vida, você não pode se recuperar. Muitas vezes um idoso, um acamado, uma pessoa com uma doença degenerativa, pode se recuperar e melhorar através do estilo de vida. Vocês todos sabem que o estilo de vida, em relação ao estilo de vida, a atividade física é importante. Todo mundo sabe disso. Pode passar o próximo, professor? Mas pouca gente sabe que o estresse é um vilão em relação ao estilo de vida. Não basta só fazer atividade física. Não basta só ter uma boa alimentação. Se você é uma pessoa estressada, você vai sofrer e pagar o preço por deixar o estresse agredir o teu organismo. Essa foi uma pesquisa, um levantamento feito aqui em São Paulo pelo pessoal do HC. E o resultado, assim, me arrepia. O resultado desse levantamento é que 30% da população de uma cidade grande sofre com algum transtorno mental. Sai na rua. 30% das pessoas que você cruzar tem algum piripaque na cabeça. Na maior parte, ansiedade e depressão. Alcoolismo, abuso de substância, também faz parte dessa estatística, né? Então, assim, esse levantamento foi feito em 2012. Acho que a situação só piora. Na medida que passa o tempo, a gente só piora. A luz no fim do túnel está difícil de ver, mas eu acho que a gente consegue, né? E muito provavelmente, essa estatística incrível de que grande parte das pessoas que moram numa cidade grande sofre de algum transtorno mental,
e principalmente os mais velhos, são mais sensíveis ainda a isso, acho que grande parte desse problema é por causa do estresse. A vida que a gente leva hoje não é uma vida fácil. Então a gente vai sair daqui por volta das 6h30. Todo mundo vai sair, a rua já vai estar um pouco mais escura, a gente vai sair com medo de ser assaltado. Isso vai impactando cada vez mais o nosso estilo de vida. Percebe que uma coisa boba assim ajuda nos processos de adoecimento, né? A gente não percebe, mas isso é um fato. A princípio, pode passar, existe um eixo neurofisiológico que é comum entre os transtornos mentais e o estresse. Então, o estresse ele vai reforçar os transtornos mentais. Na medida em que tem estresse, a gente acessa uma fisiologia determinada, vou falar um pouquinho depois, e essa fisiologia ela é comum, reforça, aumenta a probabilidade de você ter mais ansiedade, de você desenvolver, por exemplo, uma depressão. Por outro lado, as práticas contemplativas, elas têm um eixo. Quando você faz alguma prática contemplativa, você acessa uma determinada fisiologia que contribui para a saúde mental e para o bem-estar. Né? E é sobre isso que eu vou falar agora. O estresse, vamos entender que o estresse causa ou agrava todas as doenças. Eu não conheço nenhuma doença que não seja ou causa. Tem doença que não é causada pelo estresse, mas o estresse agrava. Ou o estresse vai causar, ou ele vai agravar qualquer problema de saúde, principalmente os transtornos mentais. Né? E a gente entende como estresse qualquer coisa. O trânsito, a violência, a gente somos expostos o tempo todo a estímulos estressores que muitas vezes a gente deleta, mas a nossa atividade, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, mesmo a gente não percebendo, tem uma mudança, uma alteração que foi causada, por exemplo, por isso aí. Ou seja, o excesso de poluição, a insegurança, comida. Se você come de maneira errada, você não vai morrer agora, mas o teu organismo precisa gastar uma energia para dar conta disso que você comeu. E esta energia que ele está gastando, por exemplo, para digerir um alimento muito pesado, um excesso de comida, essa energia que ele está gastando, ele vai tirar de algum lugar. Isso vai fazer falta para a gente. Né? Então, assim, tudo que agride o organismo, você percebendo ou não, é considerado um estímulo estressor, que contribui para um envelhecimento mal sucedido. Né? Então, a gente tem uma balança. De um lado, se eu tenho saúde, bem-estar. Do outro lado, se eu tenho o estresse, a doença mental, qual a gente alimenta mais? Está numa balança. Né? E o estresse, Então é importante você saber que o estresse ele causa ou agrava a maior parte das doenças. E as práticas contemplativas, uma coisa que elas fazem muito bem é o manejo do estresse. Então, eu vou falar de alteração de, por exemplo, espessura cortical no cérebro, por causa da prática de yoga, por causa da prática da meditação. Mas antes de acontecer isso, as práticas contemplativas elas têm uma importância muito grande. E é fácil a gente perceber isso, porque dos primeiros sintomas que acontecem quando alguém começa a praticar yoga ou meditação, ou tai chi, ou qigong, ou qualquer outra prática contemplativa, é a melhora
nessa sensação de estresse. Então, se você tira o estresse, você já está contribuindo muito para a tua saúde. Beleza? Esse é um artigo interessante que sai numa revista famosa, uma revista de ciência bem famosa, uma revista que chama Science. Ele fala que uma mente distraída é uma mente que não é feliz. Sabe quando você senta? Alguém já tem, eu acho que grande parte aqui já tentou meditar, ou não? Vocês já tentaram meditar? Vocês já tentaram meditar? Sabe quando você senta para meditar? A mente não para? A mente fica distraída. Ela não para. Estas distrações é o que ele chama de wandering mind. Uma mente distraída, uma mente que fica vagueando. Uma mente que não consegue se concentrar. Esta mente é uma mente que não é tão feliz como a mente de alguém que consegue focar e fazer as coisas com consciência e com percepção. Então, esses dois pesquisadores, eles pegaram um aplicativo, desenvolveram um aplicativo de celular e espalharam esse aplicativo pelo mundo, convidando as pessoas para participarem desse estudo. Basicamente, 3 perguntas. Primeira pergunta. Então, é assim, você, de repente, toca o teu celular, é o aplicativo te chamando. Não tem hora para tocar. Em qualquer momento do dia ele podia tocar. Então, tocou, você responde 3 perguntas. O que você está fazendo agora? Estou numa palestra. Qual é o teu nível de felicidade de 0 a 100? 80. Você está conectado com isso que você está fazendo? Você está prestando de fato atenção nisso que você está fazendo ou você está viajando na maionese? A gente chama essas distrações de viajar na maionese, né? Aí você coloca assim, eu estou viajando na maionese. E assim o aplicativo ia. É 3 horas da manhã, estou dormindo. Era 3 horas da tarde, estou trabalhando. E assim vai. Né? Fizeram isso centenas de vezes com as pessoas. Um número muito grande de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E a conclusão dele foi: a gente é distraído. A maior parte das pessoas é distraída. Isso a gente sabe, né? A segunda conclusão, e aquilo que mais me impressiona, é que quando você está distraído, você não é tão feliz, ou você não tem, nessa escala, ainda que subjetivo, você não tem estados de felicidade tão plenos como se você estivesse conectado. Não significa que você é depressivo porque você é distraído. São 2 coisas diferentes. A gente está falando de mais plenitude ou menos. Tudo bem? Não vão confundir isso com eu sou depressivo, deprimido porque eu não sou conectado. Pode. Bem-vindo ao clube. Eu sou o presidente. Se tiver uma coisa que não é uma dessas 4 ou 5, eu saio sem ela. E perco coisas. E vejo um lado positivo. Eu até falo isso daí no elevador, quando eu tento descer no meio do caminho, eu falo, tem uma coisa ruim, mas tem uma coisa boa. Minha cabeça está legal. Tudo bem. Pode não ser ruim. Agora, se isso te traz prejuízos para a vida, aí a gente precisa prestar atenção. Agora, estados de atenção e de distração são aprendidos. A gente preste atenção no que está fazendo. É, exatamente isso. Esteja presente naquilo que está fazendo. Né? A atenção é uma função cognitiva, ainda bem, treinável. Eu sou distraído. Beleza. Quer ficar atento? Vamos treinar a tua atenção. Pronto. Mas ela fica fixa numa coisa. Ela está atenta agora porque você está motivado e interessado naquilo que você está fazendo. Agora, se eu estou desinteressado, isso é da nossa natureza, se eu estou desinteressado em alguma matéria, em algum tema, eu não vou ter a atenção suficiente naquele tema como eu tenho, por exemplo, aqui agora, se isso te interessa. Tudo bem? Então, a atenção também vai depender um pouquinho do interesse. Beleza?
O ser humano é a única espécie, o único bicho, o único ser que pensa naquilo que não está fazendo. A gente consegue, pelo pensamento, ir para o futuro e para o passado. Os outros animais não vão nem para o futuro nem para o passado. Isso pode ter um custo emocional para a gente, né? Ansiedade, depressão tem relação com essa circuitaria de estar no futuro ou de estar no passado. Sabe por quê? Existe um circuito que na neurociência, minha linha de pesquisa de trabalho é neurociência, a gente chama de rede de funcionamento padrão. É aquele lá em cima. Então, em algumas áreas do teu cérebro, quando você não está envolvido em nenhuma atividade, o teu cérebro não para de funcionar. O cérebro nunca para de funcionar. Só quando a gente morre. Fora isso, existe um circuito que eu acho muito parecido com o ponto morto do carro. O ponto morto do carro é o funcionamento dele esperando para um comando, né? Se acelera, não vai acontecer nada. Ele está no ponto morto. Essa rede de funcionamento padrão, que a gente chama de Default Mode Network, são áreas do cérebro que estão ativas e áreas do cérebro que estão se comunicando. Há uma comunicação entre essas diversas áreas aqui, são 4 áreas em especial, elas ficam trocando informações. São áreas que estão relacionadas com memória autobiográfica, memórias em geral. E isso fica funcionando sempre quando você está distraído ou quando você não está envolvido em nenhuma atividade. A meditação e as práticas contemplativas, elas vão agir numa determinada área do cérebro, em áreas diferentes do cérebro. Então, quando você começa a meditar, tem uma areazinha, por exemplo, aqui, chamada ínsula. Quando você começa a fazer yoga, meditar, uma sequência de tai chi, e se conecta com aquilo que você está fazendo, a ínsula começa a ficar ativa. E é como se a ínsula colocasse a primeira marcha no carro. Pronto, ele saiu do ponto morto. É como se ela mudasse a circuitaria dessa rede de funcionamento padrão para aquela rede mais atencional necessária e exigida pelas práticas contemplativas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está linguagem muito neurocientífica? É mais ou menos isso. Então, é diferente o funcionamento do teu cérebro quando você está distraído e quando você está, por exemplo, fazendo yoga, meditação, tai chi com qualquer outra prática contemplativa. Isso é bem claro para a gente, né? Pode passar o próximo. Esse eu já falei. Então, assim, eu disse para vocês que as práticas contemplativas têm uma forma muito eficiente de manejar o estresse. Aquilo ali é o resultado de uma pesquisa muito interessante, que inclusive esse Dr. Herbert Benson, que é o cardiologista que eu falei para vocês, que primeiro teve um contato com o pessoal na Índia meditando, se você tem o manejo do estresse, você reduz em até 75% riscos de problemas cardíacos em pessoas que têm doenças cardíacas. Então, assim, além de se preocupar com a dieta, não é isso. A gente tem que se preocupar com a dieta, a gente tem que se preocupar com a atividade física, a gente tem que se preocupar com o cigarro. Tudo isso pode contribuir para um evento cardíaco, não é verdade? Agora, eu vou dar mais uma preocupação para vocês. Tem que fazer o manejo do estresse. 75% dos problemas cardíacos podem ser evitados se você for uma pessoa zen, né? Isso.
Sim, problemas cardíacos, ajuda bastante. Né? Então, o que são essas práticas contemplativas que eu estou falando para vocês o tempo todo? Vocês já sabem o que é yoga, é meditação, tai chi, qigong. Alguém sabe de mais alguma? Alguém pratica mais alguma? Tai chi, prática contemplativa. Muito interessante o tai chi. Então assim, o que... Oi? Liang Kun também. Liang Kun. É um derivado do tai chi, né? Então o que tem em comum entre a meditação, o tai chi e o yoga? O que tem em comum? Foco. Muito bem. Então, concentração, foco, a mesma coisa. Atenção sustentada, a mesma coisa. Concentração, foco, atenção sustentada são sinônimos para a gente aqui agora. Tudo bem? Isso é importante nas práticas contemplativas? Tem no tai chi? Tem no yoga? Tem na meditação? Eu fazer isso aqui é tai chi? Como você pode falar? Assim, com tanta... Pode ser. Se eu fizer só isso aqui, ó. Não é. Botar a mão no chão assim, ó. É yoga? Pode ser. Depende do meu estado, né? Pode ser. Não é definido por esse componente físico. O que vai definir a prática contemplativa não é o movimento, a sequência do tai chi. Não são as posturas do yoga. Não é sentar com a perna cruzada em lótus e ficar com a coluna ereta. Isso não define. Já vou te falar por que é diferente. Da mesma forma que para fazer yoga, tai chi, qigong, meditação, a atenção tem que estar sustentada. Ele falou assim, e xadrez? Xadrez não é prática contemplativa. Sudoku. Tem atenção? Palavra cruzada. Tem atenção? Precisa de foco? É prática contemplativa? Porque não tem, é diferente. A diferença está num outro componente que a gente fala que é a lógica relaxada. Da mesma forma que você tem que estar atento naquilo que está fazendo, não pode julgar, não pode analisar, não pode criar expectativa. O xadrez você está julgando, analisando o jogo, criando expectativa 3 jogadas à frente. A palavra cruzada, o sudoku, você fala, não, um não pode aqui, você está concentrado, hein? Tem foco e tem atenção. Não, um não pode aqui porque um já tem nessa fila aqui, mas o 3 não pode aqui porque soma mais de... Então você está analisando, criando expectativa, julgando o tempo todo. Isso não é prática contemplativa. Então, para ser prática contemplativa, precisa ter o foco e precisa ter a lógica relaxada. O relaxamento da lógica a gente fala que é não julgar, não analisar, não criar expectativa. Tudo bem? Não julgar, não analisar, não tem ali. E não criar expectativa. Ele ia fazer. Vocês querem deixar a pergunta para depois também? Faz você, depois você. Não está me bagunçando, mas de repente... Não conseguia fazer, porque repete de ano para ano o mesmo assunto. Em situação de estação na yoga, me veio o lampejo, me veio sem eu estar pensando, veio a... Porque diminuiu a atividade da Default Mode Network, você diminuiu essa atividade da distração, surge criatividade. A criatividade surge quando a rede de funcionamento padrão, aquela que eu mostrei no slide anterior, que é a Default Mode Network, ela diminui. Diminuiu isso, surge a criatividade. Você... Como é que é esse relaxamento? Me fala, o que você ouve? Então, mas me fala como é. Eu sei que ele fica falando, mas me fala o que ele fica falando. Me dá um exemplo de 3 ou 4 frases que ele fala. Aí que tá.
Eu não vou falar se é ou se não é. Vocês vão falar. Imagine-se num riacho. É prática contemplativa ou não? O imaginar não é relaxamento da lógica. O imaginar é criar imagens na cabeça. Isso, a lógica com isso não está relaxada. Então, assim, não significa que não é bom. Continue fazendo isso que te faz muito bem. Mas significa que isso não pode ser classificado como uma prática contemplativa. Tudo bem? Então são coisas distintas. Porque imagine agora que você está numa cachoeira. Ouça o som da cachoeira. Então você está criando coisa na tua cabeça, assim, criando imagem. E você não relaxa a lógica. Você não relaxa a lógica. Entendeu? Para fazer meditação você precisa relaxar a lógica. Para não se distrair, para diminuir a atividade, aquela atividade na rede de funcionamento padrão, na Default Mode Network, para diminuir isso, você precisa relaxar a lógica, se concentrando em um único objeto, se concentrando em uma única sensação, se concentrando em um único estímulo. A meditação, o Tai Chi, o Yoga se concentram num único estímulo, uma única sensação, num único objeto. Num único objeto. Tudo bem? Aquela o quê? Mindfulness. Tudo bem. Seria uma prática contemplativa. Na respiração. Na respiração. É um estímulo que se repete. Ele é único. Ele se repete, ele é único. Só respiração, só respiração, só respiração, só respiração. Na tua mente, a circuitaria da distração foi bloqueada para que você pudesse ter atenção única e exclusivamente na respiração. Tudo bem? Então, quando a gente medita, esse aqui é um cérebro, é o lado direito do cérebro. É o hemisfério direito. Aqui é a frente do cérebro, né? Aqui está a parte de trás do cérebro, aqui é o cerebelo. Quando a gente medita, a gente ativa algumas áreas que ficam ali no lobo frontal, essa área mais à frente aqui do cérebro. Essa área tem conexões com várias áreas do cérebro. Mas em especial nesse slide, eu queria mostrar uma conexão que ela tem. Aqui é o tronco cerebral, né? Aqui para baixo dessa medula. No tronco cerebral tem um lugarzinho que chama locus ceruleus. É uma região que tem muito neurônio noradrenérgico. O neurônio que libera muita noradrenalina. O neurotransmissor dele é noradrenalina. E nesse lugarzinho, quando a gente medita, é como se a atividade meditativa, entenda, quando eu falo, quando a gente medita, entenda o yoga, a meditação, o tai chi, todas as contemplativas, tudo bem? Então, quando a gente foca em relaxar a lógica, atividades aqui no frontal, pré-frontal, diminui, é como se silenciasse atividade desses neurônios aqui. Esses neurônios, sendo silenciados, eles diminuem a atividade deles e eles têm comunicação com uma região do cérebro que é o centro da liberação das substâncias relacionadas com o estresse. Então, o estresse tem um hormônio muito característico que a gente chama de cortisol. O início dessa cadeia que libera esse hormônio, chamado cortisol, é numa região do cérebro chamada hipotálamo. A gente chama de eixo do estresse ou eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esta região no tronco, no tronco cerebral, que tem esses neurônios que liberam noradrenalina, vão liberar menos, a atividade vai estar mais lenta e vai liberar menos neurotransmissor que ativa esse eixo do estresse. Logo, a meditação diminui o estresse, porque diminui a atividade nesse eixo que é sensível ao estresse. O próximo. Já ouviram falar da serotonina? Serotonina é um neurotransmissor importante para quê que é importante a serotonina?
Se eu tenho menos ou se eu tenho pouca serotonina no meu cérebro, o que acontece? Também, serotonina é importante para o prazer, é importante para o sono, é um precursor do hormônio do sono, da melatonina. Depressão. Né? Então, a serotonina está muito relacionada com o humor. A meditação, e isso a gente já conseguiu observar, ela também ativa, agora ela ativa, ela não vai deprimir, ela ativa um grupinho de neurônios que também está aqui no tronco cerebral, esse núcleozinho chama núcleos da RAF. Tem muito neurônio ali que libera serotonina. A meditação ativa esses neurônios. E eles têm as perninhas deles, os bracinhos deles espalhados por várias regiões do cérebro. Quando a gente ativa esse núcleo através da meditação, a gente está como se estimulando a liberação ou a atividade desses neurônios que liberam a serotonina em outras áreas do cérebro. Né? Aí tem, mas por outras vias. Né? Aqui é um estudo bem interessante que fala sobre o envelhecimento. Esses gráficos aqui, vocês não precisam entender. Mas eles mostram que um jovem, uma pessoa de 20 anos, tem um perfil de neurotransmissor melhor do que um idoso. Serotonina, o jovem tem uma quantidade, níveis de serotonina maiores do que um idoso. E a gente vai diminuindo ao longo do envelhecimento, ao longo da vida, a gente vai diminuindo esses níveis de neurotransmissores. Por outro lado, a gente vai aumentando a liberação em níveis de um hormônio que não é tão bom assim. É o cortisol. Não é tão bom liberado cronicamente. O cortisol. Então, assim, ao longo da vida, a gente vai mudando um pouquinho esse perfil de algumas substâncias, de alguns neurotransmissores. Ao longo de 4 meses de prática de yoga, esses gráficos só querem mostrar para vocês que melhorou níveis dos neurotransmissores bons, diminuiu a liberação, níveis do cortisol, por exemplo, tanto nos jovens como nos idosos, a ponto de, em alguns neurotransmissores, os níveis dos mais velhos, no final de 4 meses de prática de yoga, estão iguais aos níveis dos jovens quando começaram a prática de yoga. 4 meses só de prática de yoga. E aqui existe uma substância, um neuropeptídeo chamado BNDF. É uma substância liberada e muito importante para a saúde do cérebro, porque a neuroplasticidade, o aprendizado, acontece por causa, ele é facilitado e mediado por essa substância, por esse neuropeptídeo, que é o BDNF. É um fator derivado do... Então, assim, quando a gente pratica yoga, meditação, práticas contemplativas em geral, a gente aumenta a liberação do BDNF. Isso é importante para a gente. Né? Pode ser o próximo. Esse é um trabalho que eu fiz com mulheres acima de 60 anos, acima de 60 anos, e todas elas estavam na pós-menopausa e se queixavam de insônia. Então, assim, é muito comum mulher, depois da menopausa, ter problemas com o sono.
por causa dessas alterações hormonais que vão acontecendo. E todas elas não podiam fazer a reposição hormonal. Por alguma questão de antecedente familiar, teve CA de mama, teve tromboembolia, sei lá. Então existia uma triagem e essas mulheres não podiam fazer a reposição hormonal. O que sobra com uma pessoa desesperada para dormir, com fogacho, com um monte de sintoma horroroso? O que sobra para fazer? Yoga. Então aqui a gente viu a ansiedade dessas mulheres, a gente avaliou estresse, a gente avaliou depressão, a gente avaliou sintomas de menopausa, uma série de sintomas de menopausa, qualidade de vida, a gente avaliou estresse. E no grupo de yoga, 4 meses depois da prática de yoga, essas mulheres tiveram melhoras em todas essas questões. Né? Pode passar o próximo. E melhora no sono também. Melhorou o sono dessas mulheres. Aquele estudo lá foi meu mestrado. A gente fez lá no Instituto do Sono, da Unifesp. Esse trabalho aqui foi feito no Einstein e um trabalho muito interessante. Peguei mulheres acima de 60 anos que praticavam yoga há pelo menos 8 anos. Então, muitas delas começaram mais tarde, né? Começaram com 60, algumas começaram com 60 anos, tinha 69, 70 anos. Então, tinha que ter acima de 60 anos para entrar no estudo e pelo menos 8 anos de prática de yoga. Então, a gente colocou naquele equipamento, que é a ressonância magnética, que tira umas fotos do cérebro e faz uns filminhos assim de como é a atividade do cérebro, simplificando muito para vocês entenderem o que é o exame. Então foram escaneadas essas mulheres e eu comparei o cérebro dessas mulheres com mulheres que têm a mesma característica e a única diferença é que não praticavam yoga. O resultado disso, pode passar 2. Esse aqui, não, um só. Isso. O resultado é que em algumas áreas do cérebro, por exemplo, áreas no córtex frontal relacionadas com atenção, relacionadas com algumas funções executivas, algumas funções cognitivas importantes, essas áreas estavam mais espessas, tinham uma espessura maior comparadas com aquelas que não faziam yoga. Ao longo da vida, assim como a gente vai perdendo massa muscular, o corpo de um jovem de 20 anos, 25 anos é diferente do corpo de um idoso de 70 em termos de massa muscular. A gente perde massa muscular. A gente vai perdendo também massa cerebral. Né? Nessas regiões houve uma preservação. Parece que essas atividades contemplativas, práticas contemplativas, têm um componente que preserva a espessura cortical nessas áreas, em algumas áreas. Né? Pode passar o próximo. Existe, mais um aqui, lembra que eu falei para vocês daquela rede de funcionamento padrão? O envelhecimento altera a comunicação entre conectividade entre algumas regiões dessa rede de funcionamento padrão. E isso vai afetar, eu não estou falando em aumento ou diminuição de atividade, eu estou falando de comunicação entre elas. A comunicação é como se tivesse prejudicada entre algumas áreas da Default Mode Network. Isso é afetado pelo envelhecimento e pode causar alguns prejuízos cognitivos, como prejuízo em memória de trabalho. Sabe quando você vai na cozinha para beber um copo d'água? Aí no meio do caminho você esquece, o que eu estou fazendo? Aí você tem que voltar o caminho tudo assim para ver se lembra. Né? Então, isso é memória de trabalho. A memória de trabalho é uma função cognitiva importante para a gente. Né? Então, o que acontece?
Aqui também a gente escaneou o cérebro de algumas idosas, mesmo perfil. Só que ao invés de tirar fotografia do cérebro, a gente viu a atividade cerebral dessas mulheres. Né? O jovem não me interessa. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, com envelhecimento. Mas no jovem tem muito estudo também interessante. Age aqui também, tá? Mas assim, é que o idoso vai tendo algumas perdas. Então é importante a gente olhar, né, para tentar reverter ou diminuir isso aí. Por isso que é importante os estudos que a gente faz nessa faixa etária, né, acima dos 60. Então o que acontece é que aquelas, no caso aqui, que praticaram yoga por pelo menos 8 anos, elas tiveram maior conectividade, maior comunicação, um trânsito de informações mais livre e mais normal entre essas áreas da rede de funcionamento padrão. Né? Isso é importante. Mais uma vez, isso está relacionado com função cognitiva. 2 vezes por semana, nesses 2 exemplos. Aliás, nos 3 exemplos que eu mostrei para vocês, eu participei desses 3 estudos que eu citei para vocês aí, e a frequência 2 vezes por semana. O que tem a prática contemplativa? Meditação? A meditação a gente recomenda que seja praticado, porque não tem um componente físico, né? E a gente recomenda que seja praticado todo dia. Todo dia. Pelo menos 15 minutos. Se a meditação te agita, tem gente que fica mais ativo e alerta com a meditação. Não vai fazer antes de dormir, né? Então a gente tem que saber qual o efeito que a meditação causa no nosso cérebro. Principalmente quem é iniciante. O iniciante pode ter ou agitação ou sonolência. Sonolência é muito comum um iniciante ficar assim na meditação, ter sonolência. O praticante avançado não vai ter esses problemas. Pode fazer ou de manhã, não vai ter sono, pode fazer à noite, não vai ter insônia. Mas é importante quem está começando ver o que a meditação causa no teu estado. Se agita ou se deprime, não no sentido da depressão, mas, né, para você ajustar. Faz de manhã se te agita, faz à noite, isso é bom para dormir. Né? Pode passar o próximo. Aqui alguns outros estudos feitos com meditação, pessoas que meditaram por pelo menos 9 anos. Também essas áreas aqui em vermelho, isso aqui é o cérebro da pessoa, o hemisfério esquerdo. Essas áreas em vermelho aqui, áreas em amarelo, né, são áreas importantes em percepção. A ínsula é uma área que está bem destacada ali, tanto nessa primeira aqui, como ali naquele amarelão mais forte na terceira imagem ali. É uma área muito importante nos processos de meditação, porque ela faz com que a gente tenha essa percepção, essa consciência corporal mais apurada, mais refinada. A gente consegue perceber internamente nosso corpo, detalhes do nosso corpo, sensações que muitas vezes podem passar despercebidas e escondidas. A ínsula treinada consegue perceber isso. Né? E as práticas contemplativas o tempo todo está estimulando esta percepção com atenção das coisas. Né? E o interessante nesse estudo aqui é que existe um valor
entre aspas, um valor de referência para a espessura cortical em algumas áreas do cérebro. Do mesmo jeito que tem ali no hemograma, criança de tanto a tanto, jovem de tanto a tanto, adulto de tanto a tanto, idoso de tanto a tanto, no cérebro também é esperado que diferentes faixas etárias tenham uma determinada espessura cortical. E quando deram imagens do cérebro dessas pessoas que participaram desse estudo para um neuroradiologista classificar, aquelas pessoas que tinham entre 40 e 50 anos, que praticavam meditação, o cérebro delas foi classificado como um cérebro de 30, 20 anos. Então também existe esse componente de preservação, de neuroproteção contra o envelhecimento natural, né, das práticas contemplativas. Pode passar o próximo? E aí essa senhorinha, ela é uma gracinha, ela é muito fofinha. Ela não tem nada para fazer, está esperando o ônibus, então ela vai lá e pá. Ela é bem famosa, essa aqui, ó, é uma gracinha, é uma inglesa famosa na internet, porque ela está beirando os 100 anos. Olha o que ela faz. Essa aqui é outra, é a professora de yoga mais velha do mundo. Ela tem 97, é uma coisa absurda. Olha o que ela faz. É só com o braço. Não tem montagem nenhuma aí. Esse aqui, né? Esse aqui, ó, é um professor importante de yoga chamado Iyengar. Aí ele está com, um pouquinho antes dele falecer, há 3 anos atrás, ele deve estar com 92 anos. A coluna dele. Olha a flexibilidade. Aí você fala assim, mas isso é só para pessoas especiais. Eu não chego aí, né? Pode passar o próximo. Esse aqui é um cliente, isso aqui é vida real, na internet. Tem um cliente, problema no coração, estava quase explodindo, porque ele era aqueles caras que ficava, sabe o investidor de bolsa de valor, que ficava assim, o cara ia explodir, daqui a pouco ele ia explodir. Ele chegou assim, num burnout terrível, sedentário, nunca tinha feito nada na vida. Chegou para mim com 65 anos, nunca tinha feito nada na vida. 70 anos o aniversário dele. Eu tirei essa foto para ele colocar, fazer um convite. De 70 anos. Ele tinha 70 anos quando fez essa foto aí. Hã? 70. É treino, não é dom. Eu tenho um clientinho, pode passar, tem Parkinson. Ele não consegue andar direito. Ele vem para fazer a prática com uma dificuldade tão grande em andar. Aí a primeira, a segunda aula, ele falou assim, sabe qual é o meu sonho de criança, que eu nunca vou realizar? Era ficar de ponta cabeça. E agora que eu tenho Parkinson, nunca mais vou realizar esse sonho. Já, vem cá. Botei 2 cadeiras, faz isso aí. Fez e ficou. Então, assim, são pessoas normais que com uma super doença degenerativa gravíssima, né, que estão fazendo, porque isso não é dom, isso é treino. Quer desenvolver a atenção? Quer meditar? Treina. Não vai, Buda não vai lançar do terceiro olho da mão dele a bênção da meditação para você. Se você não se esforçar, não se empenhar, você não vai desenvolver a capacidade cognitiva. Para você fazer meditação, você precisa desenvolver, né, ter uma capacidade cognitiva, porque a meditação se dá através disso. O yoga, o tai chi. E agora a gente vai fazer uma brincadeira. Você não pode falar o que está escrito. Aqui está escrito cérebro. Não pode falar cérebro, tem que falar a cor da palavra. Então, preto. A gente vai passar isso. Aqui, ó. Isso aqui está escrito vermelho numa cor vermelha. Tem que falar a cor e não o escrito. Vamos lá?
dá 2 segundos, 1 segundo e pá, vai passando. Isso. Aí. Deu. Não é... Volta lá. Não é uma confusão no nosso cérebro? Porque você tem um impulso de falar, é mais fácil, porque as fibras que reconhecem a forma são mais calibrosas no nosso cérebro que aquelas que reconhecem a cor. Então é mais fácil você falar forma. Só que você precisa frear isso, esse impulso de falar azul, você freia o impulso de falar azul e fala verde. Então dá um pau no cérebro, o cérebro fica maluco. É um teste cognitivo chamado Stroop Word Color Test. E a gente faz para ver controle de impulso e atenção. Então, esse estudo foi feito lá no Einstein, colocou um monte de pessoas dentro daquele equipamento de ressonância magnética, foi escaneando o cérebro dessas pessoas enquanto elas faziam esse teste. Aqueles que meditavam tinham um cérebro mais eficiente, ou seja, tinha menos atividade cerebral em algumas áreas do que aqueles que não meditavam. Menos atividade em algumas áreas, nesse caso, significa eficiência cerebral. Para você fazer essa tarefa, você precisa de menos esforço do que uma pessoa que não tem um cérebro tão eficiente assim. Então, a meditação melhora a eficiência dos... O quê? Tem, mas isso aí foi geral. Foi atividade nos 2 hemisférios. Não, mas não é isso. São os vias de transmissão da informação. Nesse caso aí, nesse teste cognitivo. Quem pratica meditação, quem pratica tai chi, quem pratica yoga, quem pratica qigong tem um cérebro mais eficiente do que quem não pratica. E assim, eu encerro por aqui. A gente fica mais um tempinho para a gente conversar sobre o tema, para a gente tirar dúvidas. Alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Dança circular depende. Se a atenção está sustentada e a lógica relaxada, sim. Depende da pessoa. Não depende da pessoa. Depende do momento que você está da dança. Se você já sabe eu relaxo. Então, não confundir o efeito com a definição. A definição não é efeito. Eu relaxo. Relaxamento não é parâmetro para ver se está ou não em atividade contemplativa. Mas eu não falei que te faz mal, que não é para fazer. Eu não falei isso. Eu só estou querendo entender o que é a dança circular. Eu estou querendo entender o que é a dança circular para classificar. A dança circular, inclusive, pode ser melhor do que a meditação para algumas coisas. Mas nós estamos discutindo aqui a classificação e não se é bom ou se é ruim. Ela perguntou, peraí. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Com certeza. É uma meditação. Você põe a uva passa na boca, fica meia hora com aquele negócio na boca até dar uma mordida, sentindo a ranhura, sentindo a textura, passando de um lado para outro, observa o movimento da língua, observa o que faz, observa a salivação e fica contemplando aquilo ali, até que você resolve dar uma mordida e observa o músculo que morde, o lado que você morde, observa como é que você faz, observa como ficou no dente, a sujeira que ficou no dente, observa.
Então, assim, é uma prática, inclusive é o primeiro exercício, quem vai fazer a meditação mindfulness, em geral, começa com o exercício da uva passa, para entender como ter a atenção plena em qualquer coisa ou qualquer atividade. Então, é um exercício, sim, desde que você faça com a lógica relaxada e com a atenção sustentada. Não vai botar a uva passa na boca e falar, ai meu Deus, que raio, eu tenho horror de uva passa. Eu lembro de uva passa, quando eu ponho uva passa, eu lembro do arroz do Natal. Meu Deus do céu, como eu odeio arroz de Natal com uva passa. Por que põe? Então, assim, isso não é... Entendeu? Isso. Ai, que delícia, o chocolate é bom demais. Gente, esse chocolate é maravilhoso, adoro esse chocolate. Olha que delícia o chocolate aqui. Então, assim... Não significa que com uma coisa boa funciona, com uma coisa ruim não funciona. A coisa boa pode te despertar pensamentos numa esfera mais positiva. Ai, que delícia! Isso não é contemplativo. Ai, como eu estou relaxado, bem que ele falou que a meditação é... Isso não é contemplativo. Tampouco é. Ai, meu Deus, que inferno, que hora que vai terminar essa prática de... Tudo bem? Diga, espera aí. Já você, depois de você. O que tem a meditação guiada? Eu não vou falar se é ou se não é. Você vai me falar se é ou se não é, que seja... Você que vai me falar. Lembra que eu perguntei o exemplo para ela? Como é que é essa meditação? Me fala. Ele foca na respiração. Então me fala 3 ou 4 frases. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Isso é um relaxamento da lógica. Até aí, isso é deixa os pensamentos passarem. Isso é um relaxamento da lógica. É a indução para você não desenvolver nenhuma linha de pensamento, desenvolver nenhum pensamento. Deixa passar. Significa que o teu cérebro produz naturalmente pensamentos e para você relaxar a lógica, eles vão passar. Então, até isso, esse exemplo que você me deu, essas 3 frases que você me falou, sim, é uma prática contemplativa, ainda que guiado, não tem problema nenhum ser guiado. Toda meditação é guiada no começo. Um iniciante, o professor não chega para o iniciante e fala assim, senta e medita. O cara fala assim, quê? É igual chegar para você falar, dança, entrou na aula de balé, fala, dança e balé. Como assim dança balé? Como se dança balé? Como se medita? O cara vai ter que te ensinar. Não tem problema se é guiado ou não, desde que na instrução não tenha nada que faça com que a sua lógica entre numa operação. Esvaziar o pensamento. Não com o gesto. Para você que gosta de Tai Chi, para ele que não suporta movimento, isso pode ser um inferno e ele prefere sentar e meditar. Então, assim, tem uma prática para cada pessoa. Quem gosta, espera aí que depois é ele. Quem gosta de movimento se sente bem com Tai Chi. Quem gosta de ficar paradinho e não suporta, se sente bem com a meditação budista. É interessante que mesmo com o movimento, a gente... Sim, essa é a função da prática contemplativa. Então, assim, até mesmo na meditação, tem várias técnicas de meditação. Tem várias técnicas de meditação. Tem uma meditação que é na respiração, tem uma meditação que é na chama da vela, tem uma meditação que é no mantra, tem uma meditação que é na uva passa, tem uma meditação que é... Tem várias formas de meditação. Se você não gosta de uva passa, vai fazer a meditação da chama da vela. Fala. Ela falou para a gente assim, fiquem 2 segundos sem pensar em nada. 2 segundos é difícil. Né? Ela usava cor, por exemplo, cor brilhante. Né? Pensa no dourado, no chakras, e eu tenho uma dificuldade assim. Nenhuma vez eu consegui
ficar sem pensar. Só quando acabo dando uma relaxada e durmo. Né? Eu uso o relaxamento da yoga para insônia, que funciona muito bem. Às vezes eu estou com outra pessoa, você fala. Então não significa que as práticas contemplativas, meditação não é não pensar em nada. Isso é uma forma errada de ver a meditação. Uma âncora, uma técnica pode ser o vazio. Mas essa não é melhor do que as outras. É tão boa e eficiente quanto aquela da respiração. Tudo pode funcionar. Funciona para você. Sim, é uma âncora boa. Isso. Exatamente. Seria isso. A atenção sustentada num objeto claro e definido. Então o professor ele chega e fala, agora observe a respiração. Está claro e está muito bem definido esse objeto, onde você vai sustentar a tua atenção para poder relaxar a lógica. A gente chama esse objeto de âncora. Tem diversas âncoras. Eu não tenho dúvida que tem uma esperando por você. Pode ser o movimento do Tai Chi. Eu gosto do movimento do Tai Chi. Pode ser a repetição de um som. Pode ser uma que eu acho um inferno, que eu não gosto. São as tibetanas que tem que olhar para a imagem. É uma imagem pior que a imagem barroca. Tem tantos detalhes ali que, pelo amor de Deus, aquilo me causa mais confusão. Eu medito há mais de 20 anos. Não significa que aquilo ali é para mim. Então tem umas tibetanas assim que para mim não dá. Para um artista que pinta, o cara que fez aquilo ali, ó, aquilo é um quadro. O cara que fez isso aí, se pedir para ele ficar repetindo um som, é um inferno para ele. Não põe ele sentado em uma chama de vela, a chama de uma vela, fala, olha só para a chama da vela. Ele vai meditar muito bem. Então, assim, existem diferentes canais, audição, sinestesia, visão, e eu posso ocupar este canal com uma determinada âncora, e por isso é mais fácil ou mais difícil, dependendo da pessoa. Beleza? Ela. Por exemplo, você começa a aprender, tentar aprender, mesmo você sem falar. Está muito idosa, não vai aprender nada, né? Porque não consegue prestar atenção, não consegue guardar. Isso tem que fazer treinado. Não tenha dúvida de que isso é um treino. Mais difícil, claro. Não estamos falando de nível de dificuldade, a gente está falando da capacidade de adquirir uma habilidade nova. Assim como se você quer aprender a falar russo, aprender a falar e escrever em mandarim, você tem que ir na escola de mandarim, na escola de... Se você ficar esperando vir a energia do céu que te abençoa com o dom do mandarim, vai morrer sem falar mandarim. Em quanto tempo eu vou falar russo? Depende do teu esforço. Vai fazer aula 2 vezes por semana? Ou vai, além das 2 vezes por semana, treinar em casa? O teu processo vai ser mais rápido. Quanto tempo eu aprendo a meditar e domino a técnica da meditação? Depende. Vai na aula 2 vezes por semana? Só? Faz todo dia um pouquinho em casa? O processo vai ser mais rápido, porque a meditação, assim como uma língua, não é um dom. É uma habilidade cognitiva. O que você quer falar? Ah, sim.
Sim. Eu não sei de nada, sei que vai me falar. E o que você faz quando você faz um movimento? A lógica está relaxada? A atenção está sustentada? Então não sou eu que vou falar que não é meditação. Entendeu? Então assim, tudo que você fica na dúvida, a meditação do Osho é ou não é? A atenção está sustentada? Tem foco? A lógica está relaxada? E aí não tem problema se você grita ou não grita. A meditação não necessariamente é no silêncio. A meditação não necessariamente é na imobilidade. A meditação não necessariamente é no relaxamento. Existem algumas com som, com movimento, algumas ativas. Então, nesse sentido, quase tudo pode ser uma prática contemplativa. Eu já tinha, mas assim, no interior, olha, eu venho do interior de Minas, não tinha. É impossível assim, encontrar. Depois que a Gisele Bündchen e a Madonna começaram a fazer yoga e meditação, todo mundo quis fazer. Então eu concordo com você que isso, de uns tempos para cá, é uma certa moda e assim, é muito mais acessível. Há 20 anos atrás não tinha, claro que tinha, gente, mas não estava tão disponível assim, não era em qualquer esquina e no interior não existia. Eu ia para outra cidade para praticar. Eu morava numa cidade... Então eu estava na faculdade, eu tinha uma relação com o corpo e sentei num jardim, eu estudei na faculdade muito bonita, sentei num jardim e comecei a fazer ginástica artística. Então eu era da ginástica artística, eu era atleta de ginástica artística. E comecei a, parado ali, fazer uns alongamentos, mas numa atitude mais contemplativa. E aí alguém passou, uma colega falou assim, você está fazendo yoga? Que legal. Eu falei, o quê? Yoga. Eu falei, não sei o que é isso não. Aí ela falou, eu conversei um pouquinho com ela e ela me... Aí eu fiquei interessado e fui procurar em outra cidade, uma cidade vizinha. Encontrei lá e comecei a seguir esse caminho. Então eu fazia lá e praticava em casa, fazia lá e praticava em casa. E aí depois comecei a comprar livro. E eram poucos também, não tinha, como é agora, não tinha aplicativo, não tinha escola, não tinha quase nada. Então quem queria tinha que correr atrás, né? E aí nunca mais parei. Nunca mais parei de fazer. Então hoje eu faço todo dia. Todo dia, mínimo 1 hora. Tem dia que são 3 horas de prática. Fim de semana, se eu tenho tempo. E ainda tem uns retiros muito interessantes que recomendo bastante. Alguns retiros se chamam Vipassana. A gente conhece como retiros do silêncio. São 10 dias, o tradicional tem de 3 dias, tem de 4 dias, mas o tradicional são 10 dias de meditação, em geral 8 horas de meditação por dia, durante 10 dias, em absoluto silêncio. Você não pode falar, você não pode se comunicar, você não pode se comunicar nem com os olhos, nem com o olhar, nem mandar o WhatsApp, não pode. Então, assim, são retiros transformadores, é muito especial, assim, muito transformador. 10 dias já traz uma transformação incrível. Várias vezes. No Vipassana? Sim. Eu gosto bastante de fazer. Qual é o tipo Hã? de meditação que você gosta? O que eu gosto mais são as meditações que trabalham com o canal da sinestesia, das sensações no corpo.
Então, a respiração para mim é muito bom. Yoga, Tai Chi me deu muito bem também. As que eu não gosto são as visuais, eu não tenho uma certa dificuldade. Mas eu trabalho com isso. E lá no Einstein mesmo, eu tenho alguns projetos de pesquisa que a gente oferece meditação, por exemplo, na hemodiálise. Então eu vou lá na diálise, o paciente está dialisando, e eu faço uma meditação na diálise com eles, que é a meditação da bondade amorosa. Então, bondade amorosa, que é uma meditação budista, onde você traz a sensação da felicidade, direciona e deseja que uma pessoa querida seja feliz, que uma pessoa neutra seja feliz e que uma pessoa que você não gosta muito, que tem dificuldade na relação, seja feliz. Com a mesma intensidade, você deseja para essas 3 pessoas que elas encontrem a causa da felicidade. Então eu tenho que fazer diariamente essa meditação com eles. Então eu acabo fazendo a meditação isso. Porque o paciente com doença crônica, as pesquisas elas vão apontando para a gente o que é mais eficiente aqui, o que é menos ali. Então, um paciente com doença crônica, como a doença renal, é uma doença muito difícil e a pessoa tem uma cobrança em níveis baixíssimos de autocompaixão. Então, fazer bondade amorosa aumenta, melhora a autocompaixão nesses pacientes. Isso é muito importante numa doença crônica, grave, por exemplo, como a doença renal. Né? Então, eu estou fazendo ali quase todo dia. Fim de semana eu não vou lá, mas eu faço 20 minutinhos com eles de bondade amorosa. E essas pesquisas estão abertas? Se você sabe procurar nos sites específicos, você vai encontrar e acessar. Consegue acessar gratuitamente essas pesquisas. É só saber procurar. Pode falar. Espera aí. Robert Altman. Não conheço. Aqui no São Paulo, esse movimento de ir lá e voltar é um movimento muito da década de 60, né? Onde começou a popularizar as práticas e saiu um pouquinho do contexto da espiritualidade. Então tem muita gente que entrou em contato, o primeiro contato foi ali na década de 60. Mas ainda assim, isso estava muito ligado com o movimento da contracultura, o movimento hippie, o movimento que não era tão bem visto. Hoje, tá na moda fazer meditação. Hoje, os executivos do Einstein fazem. Imagina na década de 60, um executivo ia pegar mal até. Não se sabia ainda. Não, sim, mas assim, existia um estereótipo ali. Hoje está muito acessível e popular. Hoje, a divulgação hoje está nas escolas, né? Criança aprendendo já a meditar, criança aprendendo a ter mais atenção, a controlar as emoções, a fazer esse equilíbrio emocional que vem através das Mas o reiki não é prática contemplativa. Não. O reiki não. O reiki, eu pouco entendo de reiki, mas não é uma prática contemplativa. Não estou falando que é ruim. Não entendo, eu só estou sendo chato na classificação das coisas, entendeu? Pode até ser melhor para muitas coisas do que a meditação. Mas na classificação não entra como uma meditação ou uma prática contemplativa. A fisiologia é bem parecida, mas a gente não pode usar um para substituir o outro.
Então, a meditação substitui sono? Não deveria ser usada assim, apesar de ter uma atividade elétrica no cérebro, o comportamento da atividade elétrica durante algumas fases do sono é bem semelhante com a meditação, mas a gente não pode usar um para substituir o outro. Se você não tem tempo para dormir, arruma, senão você vai se adoecer. Uma das maiores causas de estresse é o sono pobre. Eu não trabalho com isso, com melatonina. Eu trabalho com meditação, com prática contemplativa. Então, assim, eu pouco posso te falar sobre recursos, remédios. Meu negócio é desenvolver a capacidade interna de mobilizar o teu organismo para poder dormir bem. Através da meditação, através do yoga, das práticas contemplativas. Você falou que o mantra é uma das muitas formas de meditação. Você citou também a prática tibetana. Eu lembrei também assim, do Mahamantra, Hare Krishna, eu lembrei do Daimoku, dos budistas. Assim, tem as orações dos católicos. Tudo isso, então, são práticas meditativas. Da mesma forma que eu não respondi para ela, não vou responder para você. O que você me fala de uma oração? O que você me fala do terço? O terço também, né? Mas não interessa. Não interessa, mas assim... É claro, o que você acha? Sim, é o meu papel aqui. O que você me fala do terço? Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Não é assim que se reza o terço? Muitas vezes? Tem muita gente que reza o terço assim. Tem muita gente que fica ali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O cara está conversando com você e está ali no Japamala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Pode ser como pode não ser. Depende do uso que você faz disso. A chama da vela pode ser, pode não ser. Botar o pé aqui e segurar o pé pode ser, pode não ser. Depende do uso que você faz disso. A prática contemplativa não está na forma, está no conteúdo. Tem dia que a gente está... Sim, isso é um fato, mas assim, em relação a qualquer âncora, qualquer objeto de concentração, só vai ser uma âncora se você direciona a atenção para aquilo, exclusivamente para aquilo, e aquilo te faz relaxar a lógica. Pode ser um terço, pode ser frases da Torá. Tem muito judeu que ali no Muro da Lamentação, não tem? Que fica assim, ó. Eles estão repetindo uma reza, eles estão repetindo. Aquilo pode ser, não significa que é. Não aparece na foto. Meditação não aparece na foto nem na TV. Pode ser, ele pode estar em meditação. Ele pode, uma carmelita fazendo o terço, pode estar em meditação. O Krishna fazendo ali na Paulista, enquanto ele vende o incenso e fala da violência da carne, ele pode estar fazendo Hare Krishna, como pode estar concentrado naquilo que ele está fazendo. Então, tem que tomar cuidado, assim, quando você me fala, repetir um mantra é meditação? Pode ser.
se você faz com a atenção sustentada e com a lógica relaxada. Entendeu? Sim ou não? Tudo tá. Que tem assim uma postura, sabe, que fica diante fixo, com a atenção fixa no pedalinho, né? Daí assim, tem uma forma de atenção então com a lógica relaxada, sabe? Eu não sei se várias vezes eu pensei nisso, eu não falo de meditação. Tudo bem, pode ser. Pode ser. Não tenho dúvida que pode ser. Tem umas meditações tibetanas que você ocupa vários... Por exemplo, eu falei para vocês no comecinho que a gente está fazendo um estudo com mulheres que tiveram câncer de mama, que têm déficit cognitivo, e a gente vai oferecer para elas uma meditação tibetana, né? Essa meditação tibetana, ela ocupa vários canais. E quando você está pensando numa imagem, você criou uma imagem na tua mente, uma determinada imagem, você direcionou a atenção para essa imagem, você repete um som e você direciona uma intenção em alguma parte do corpo. Uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Então são 3 momentos. Você ocupa vários canais, auditivo, visual, sinestésico. É uma meditação. O recurso cognitivo aqui é mais complicado. Para você dominar essa técnica, você demora mais tempo, mas não deixa de ser uma meditação. Pode ser que você se distraia mais no começo, até dominar a técnica, do que se você fizesse com um único canal ocupado, a respiração, ou só o mantra, ou só a vela. Mas aquilo é uma meditação clássica do budismo tibetano. Não significa que ocupar vários canais não é meditação. Entendeu? Então, Daimyo pode ser, desde que lógica relaxada e atenção sustentada. Sempre pensar nisso. Sempre pensar nisso. Não seguir, de novo, vou deixar claro, não significa que outras coisas são ruins, a gente só está numa chatice de classificar, né? Se é ou se não é contemplativo. Beleza? Mais alguma coisa sobre isso? Diga. Sua postura tem influência na meditação? Quando você fazer deitado, fazer sentado, ou fazer na posição do lótus, tem alguma coisa, tem alguma relação? Você sabe nas Olimpíadas que tem o pessoal da natação? Sabe o Michael Phelps? Ele não usa aquele maiô de pele de tubarão? Você já viu? Você já viu o Michael Phelps? Aquele nadador? O Ian Thorpe? Eles usam maiô de pele de tubarão, não usa? Aquela roupa, sabe aquela roupa que super tecnologia, não sei o que desliza na água, diminui o atrito. Você vai nadar. Faz algum sentido você usar aquilo? Você. Vai melhorar teu tempo? Não, admita, não vai melhorar teu tempo. Não vai melhorar o tempo. Aquilo só faz sentido numa fração de milésimo de segundo, quando você está competindo, e qualquer milésimo de segundo faz diferença. No alto desempenho, no alto nível, na Olimpíada, faz sentido. Eu vou meditar na diálise, o paciente ele não senta, ele está dialisando, ele está deitado numa maca. Às vezes o braço amarrado no coisinha assim, para o processo não sair. Ele está deitado aqui assim. Ele medita? Tudo bem. O que ele quer com a meditação ali, ele tem.
O que o monge budista, que está quase se iluminando, passa 14 horas por dia meditando em lótus, alcança, ele tem. Ali para ele faz algum sentido a postura. Na diálise, para gente, meros normais, não faz a menor diferença se você faz lótus ou se você não faz lótus. Aliás, a questão da lótus é exclusivamente que quando você põe, sabe lótus, aquela postura assim que quando você põe o pé na coxa oposta, o teu pé forma uma espécie de alavanca que impede um pouquinho o fluxo do sangue para o membro inferior, porque obstrui um pouquinho a artéria femoral. Muito pouca coisa. Que só faz diferença nessa galera que está a um passo da iluminação. Sobra um pouquinho mais de sangue para um lugar onde está sendo altamente exigido. Para a gente não faz a menor diferença. A maior parte das vezes a gente medita sentado em cadeira e o efeito é o mesmo. Tudo bem? Você falou em natação, eu queria saber se uma pessoa enquanto nada ela pode estar meditando. Aí eu vou perguntar para você. Enquanto eu nado, faço a piscina, eu memorizo o número que eu estou percorrendo para ver quantos metros eu nadei. Então, por exemplo, eu vou e fico com aquele número 1 até chegar na outra ponta. Quando eu volto é o número 2. Sim. Depois eu vou lutando com a numeração. Maravilha. Eu queria saber se isso pode ser considerado porque eu tenho um foco, né? Naquela focada para não perder a minha medalha. Eu não respondo esse tipo de pergunta, você responde. A lógica está relaxada? Você está viajando na maionese? Você está preocupada com os... Então você está meditando. Então, isso, a tua âncora é esta determinada âncora. Não recomendo. Eu não recomendo porque assim, olha, eu estava dirigindo numa estrada. Eu tenho um cliente que é cirurgião. Aí ensinei para ele, aí ele falou assim, eu medito na cirurgia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque se tem um sangramento inesperado, você vai contemplar, a lógica está relaxada, e você vai ver o sangue jorrar, escorrer, Você tem que analisar o tempo todo, quando está dirigindo, quando está operando, quando está fazendo... Você tem o tempo todo que está analisando, julgando com uma certa expectativa. Não significa que isso é bom ou ruim, mas cada atividade pede uma determinada atividade cerebral. Esteja conectado na direção, mas a lógica não pode estar relaxada. Esteja atento na cirurgia, mas a lógica não pode estar relaxada. Comendo, se você for no Zulai, um templo budista muito interessante que tem lá em Cotia, eles têm uma meditação que é durante a refeição. A semana passada, quinta e sexta-feira, teve um congresso aqui no Brasil, aqui em São Paulo, chamado Mindful Eating, que é um congresso sobre essa atenção plena durante a alimentação, que é interessante não só para controle de peso, e também distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, enfim, está sendo usada essa técnica de meditação enquanto come para alguns problemas de saúde. Então, tudo pode ser, ou quase tudo pode ser uma meditação, depende se você tem a atenção sustentada e a lógica relaxada. Há algumas atividades não dá para ter a lógica relaxada. Não pode. Você pode até meditar enquanto está dirigindo, mas você corre um risco. O sinal está vermelho, você está contemplando, você não analisa, você não julga, você vai direto. Não interessa, se na autobahn vier um bicho, você vai passar por cima e vai passar por... Você não tem a esperteza de uma direção defensiva como deveria.
Não recomendo. A atenção é importante, não confunda só a prática contemplativa com o componente atencional. Atenção legal, tenha, mas não relaxa a lógica, pelo amor de Deus, ou pelo menos se você relaxar a lógica, que não seja na minha frente. Vamos encerrar? Gente, obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Rui. Excelente. Muito obrigado. Eu tenho que programar as próximas palestras do próximo semestre. E como eu falei já, algumas pessoas que já estiveram em palestras antes, eu gostaria que vocês participassem na escolha dos temas. Então, se vocês pudessem sugerir alguns temas agora, obviamente dentro do possível, eu vou tentar ajustar esses temas que sejam do interesse de vocês para que eles sejam discutidos nas próximas palestras do primeiro semestre de 2020. Então, se alguém quiser dar alguma sugestão, sinta-se bem-vindo de falar agora. Não é um cálice para sempre, porque a gente vai ter em dezembro a outra. Treinamento cognitivo? Mais alguém gostaria de sugerir? Tremor essencial. Aí é um tema muito específico que vai ser de, obviamente, interesse para quem sofre de tremor essencial ou tem alguém que sofre de tremor. O diagnóstico diferencial. Então a gente poderia ser distúrbio do movimento, talvez alguma coisa assim. As pessoas elas não sabem fazer da atenção plena, porque você lê um livro diferente. Quando tem alguém como você falou, faça, mas como você faz? Tá bom. Mais alguém? Alimentação, sono. Aí é cognição, né? Treinamento cognitivo. Treinamento cognitivo, aí é a mesma coisa. Professor, também o tema não tinha abordado, não, mas essa relação de cuidadora dos nossos pais. Nós somos idosos, temos pais mais. Cuidados. Como que a gente trabalha essa relação? Cuidado dos Tá bom. Aceitação. Aceitação? aceitação de ser idoso, de envelhecer, né? Tudo ótimo, acho que a gente vai ter mais bastante para o próximo ano. Muito obrigado mais uma vez, foi sensacional.